Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Delgado, eu sou advogado. Eu vou novamente fazer algumas considerações acerca dessa nova realidade chamada de bebê reborn. Eu fiz algumas considerações, publiquei no Facebook, mas o vídeo ele cortou no final. Geralmente eu não me manifesto sobre algumas histerias coletivas e até tenho que respeitar e entender por que elas acontecem. Acho que principalmente num mundo onde nós temos tempo demais. No tempo dos nossos avós havia uma preocupação em sobreviver. Havia uma preocupação em formar uma lavoura, esperar que ela se desenvolvesse, colher e sustentar a família. Então havia preocupação com coisas bastante concretas, bastante reais. E aí, com o tempo, nós verificamos que o desenvolvimento tecnológico acabou nos dando mais tempo e ao invés de nós aproveitarmos esse tempo para nos melhorarmos como seres humanos, para buscar conhecimento e para contribuir com o desenvolvimento da humanidade, nós temos usado esse tempo para inventar situações que plasmam o nosso vazio, o nosso desespero e a nossa falta de propósito. E digamos assim, a bola da vez, o problema da vez é o bebê reborn. Reborn, como eu já disse, é uma palavra inglesa que significa renascido. Born é nascer, reborn é renascer. A questão é que esse objeto ele nunca nasceu. Ele foi criado, ele foi moldado através de um artesão, através de uma pessoa, utilizando materiais específicos, borracha, plástico, seja lá o que for. E o interessante é que, primeiro, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, psicoterápico, eu não tenho como julgar essas pessoas, pais, mães, que se dizem, pais e mães deste ser inanimado, do bebê reborn. Eu acredito que sejam pessoas que precisem de atenção, que precisem de carinho e que precisem ressignificar suas vidas, uma vez que elas estão tentando suprir um vazio por meio destes objetos inanimados. Agora, como jurista, eu não posso ficar silente diante de alguns questionamentos jurídicos, de algumas pretensões dessas pessoas que são juridicamente impossíveis. O primeiro ponto, a Lei 6.015 de 1973 diz quem pode ser registrado. Somente podem ser registradas as pessoas naturais. E quem são as pessoas naturais? De acordo com o artigo 2º do Código Civil, pessoa natural é aquela que nasce com vida. E o que significa ter vida? Lá, se nós lembrarmos das nossas lições de ciências e depois de biologia, nós vamos ver que um organismo vivo ele desempenha algumas atividades biológicas como respiração, circulação, excreção. Há um sistema nervoso central que faz com que a pessoa sinta emoções e todos esses requisitos restam ausentes no bebê reborn. Ele não respira, ele não tem atividade cardiovascular, ele não tem um sistema nervoso central. Tanto que para considerar uma pessoa nascida com vida, você tem que constatar se ela respirou no momento em que a mãe deu o parto. Se ela nem mesmo chega a respirar, essa criança não é considerada nascida com vida e, portanto, não é sujeito de direitos e obrigações, ou seja, ela não pode receber e transmitir patrimônio e nem mesmo nome ela tem.
Claro que os pais podem dar um nome, mas eles não podem registrar essa criança no registro de nascimentos, porque ela não nasceu com vida. E uma das maneiras de você constatar cientificamente, medicamente, clinicamente, se ela nasceu com vida, é um procedimento chamado docimasia hidrostática de Galeno. Então você faz a necropsia, pega o pulmão da criança e coloca num recipiente com água. Se ele flutuar, ele chegou a ter no seu interior oxigênio, essa criança respirou, portanto ela tem vida. Se ele afunda, o perito ele pega esse pulmão e aperta ele dentro do recipiente. Se sair bolhas de ar, também respirou, essa criança teve vida, então ela pode ser registrada no registro das pessoas naturais, ela vai ter uma certidão de nascimento e ela vai ter uma certidão de óbito. No caso do bebê reborn, ele não pode ser registrado como uma pessoa, porque ele não é pessoa. Então vem a primeira proibição. O bebê reborn não é sujeito de direitos e obrigações, ele não nasce, ele é criado, ele é um objeto inanimado. Outro ponto, um pai e uma mãe de bebê reborn não pode exigir que essa criança seja atendida no sistema público de saúde, e menos ainda exigir que qualquer médico dê cuidados para uma pessoa viva diante de um ser inanimado. O médico pode, com toda certeza e com todo direito, se recusar a atender uma criança, uma criança entre aspas, né? Um objeto reborn. Outro ponto, eu vi uma notícia de uma avó que foi no sistema público de saúde e exigiu que o seu neto reborn fosse vacinado, o que é absolutamente impossível. Como você vai inserir vacina num ser sem vida? Isso é praticamente impossível. Outro ponto, são mães que estão querendo que os seus bebês sejam atendidos como se crianças fossem e tivessem prioridade de atendimento. Então isso é um outro ponto. Por não ser sujeito de direitos e obrigações, o bebê reborn ele não é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante que se diga que direitos de personalidade só tem quem nasce com vida. E também vi um caso de uma mãe que estava pleiteando a licença maternidade por ter comprado um bebê reborn. Isso também é impossível. As crianças reborn não têm direitos, não têm obrigações, elas são seres inanimados. Vamos repetir isso mais uma vez. Além disso, uma criança reborn não tem direitos previdenciários. Então, mesmo uma mãe que tenha problemas financeiros, ela não pode pleitear o amparo social para sua criança reborn. E outro ponto, ela não pode ser beneficiada com Bolsa Família. Então, esses pontos, eles precisam ficar bem claros. Bebê reborn não é pessoa, bebê reborn não é sujeito de direitos e obrigações, bebê reborn não tem direitos de personalidade, simples e basicamente porque não é um ser nascido com vida, é um ser inanimado, criado à base de elementos, de materiais sem vida. O bebê reborn, para todos os efeitos legais, ele é uma coisa. Ele pode ser transmitido por herança, ele pode ser objeto de testamento e pode ser até inserido no inventário para que fique com alguém, mas jamais será sujeito de direitos e obrigações. Ele nunca vai herdar patrimônio e nunca vai transmitir patrimônio. Essas são as observações que se mostravam necessárias nesse ponto e que fique bem claro, bebê reborn não tem direitos de personalidade.